Irmãos, podem ir abrindo suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas, capítulo 2. Continuamos hoje a nossa exposição do livro de Gálatas, que tem por tema Redescobrindo o Evangelho. E hoje veremos do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. 18 de abril de 1521. 18 de abril de 1521. Essa foi a data da Dieta de Worms, onde o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico chamaram Lutero para que ele pudesse negar todas as doutrinas que ele estava ensinando, para que ele pudesse se retratar de tudo aquilo que ele estava pregando contra os dogmas católicos. Essa foi uma reunião chave para a causa protestante. Lutero ali, diante não apenas de uma igreja, diante não apenas de um imperador, mas diante da maior força política e militar que havia na época. Era Lutero contra os Estados Unidos da época. E ele sabia que por mais que eles prometeram a sua segurança, ele seria morto logo após que ele saísse dali. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, diz o texto, diz a história, que Lutero foi chamado diante daquela reunião e foi ordenado para que ele se retratasse. Ele pediu um dia e passou a noite em oração e voltou lá e falou: eu não vou me retratar de nada, porque a minha consciência ela é cativa da palavra de Deus. Essa é uma daquelas reuniões memoráveis, que por mais que o tempo passe, continua nos influenciando até hoje. Porque se Lutero voltasse atrás de suas doutrinas, talvez nós não teríamos a Bíblia traduzida para a linguagem do povo. Talvez nós não estaríamos cantando cantos congregacionais. Talvez nós ainda estaríamos debaixo das heresias do papado. E o nosso texto de hoje narra uma reunião que foi muito mais importante do que essa. O nosso texto de hoje vai falar sobre o encontro que o apóstolo Paulo teve com os apóstolos de Jerusalém, a fim de que a verdade do Evangelho fosse mantida. E se o resultado dessa reunião que nós veremos aqui no capítulo 2 tivesse sido diferente, talvez nós ainda estaríamos circuncidando os nossos filhos e seguindo não o cristianismo, mas o judaísmo. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu apostolado e a sua mensagem. Ele continua o argumento que ele iniciou no versículo 10 do capítulo passado, quando o pastor Flávio expôs para nós. Ele ainda está no mesmo argumento, defendendo a sua mensagem e o seu apostolado. E nós já vimos aqui, em nossas exposições, o que é o Evangelho, os efeitos do Evangelho, os alertas do Evangelho, a origem do Evangelho, o poder do Evangelho. E hoje nós veremos a unidade do Evangelho. Esse é o título do sermão de hoje. A unidade do Evangelho. Tanto a sua unidade doutrinária, quanto a unidade entre os cristãos em torno do Evangelho. Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo 2, versículo 1, diz assim: 14 anos depois, eu, Paulo, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pai bendito, essa é a sua santa palavra. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos absorver os seus ensinamentos para nós nessa noite. Pai, quebra os nossos corações, quebra os nossos ídolos, quebra a nossa vida, para que o Senhor possa nos transformar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, Paulo, ele está continuando o mesmo argumento que ele começou no versículo 10 do capítulo anterior, mostrando que o seu evangelho não veio de homem algum. E então ele inicia o capítulo 2, contando sobre o encontro que ele teve com os apóstolos de Jerusalém. E ele começa dizendo, 14 anos depois da minha conversão, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E Paulo diz que ele subiu em obediência a uma revelação, e que ele expôs o evangelho que pregava para os de maior influência, particularmente, para não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo, nesses versículos, ele vai deixar claro o motivo que ele foi para Jerusalém e com quem ele foi para Jerusalém. Paulo diz que ele foi em obediência a uma revelação que ele teve do Senhor Jesus Cristo, que ele teve de Deus. Paulo era um apóstolo, ele sendo um apóstolo, ele recebia revelações diretas da parte de Deus. E então Paulo foi até Jerusalém baseado em obediência a essa revelação do Senhor para ele. E quando ele teve a oportunidade, ele expôs o evangelho que ele pregava para os gentios, aos de maior influência, diz o texto, que provavelmente eram Pedro e João, dois dos apóstolos, e Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, que era um grande líder da igreja de Jerusalém também. E o motivo que Paulo chama esses de maior influência particularmente, e expõe para eles o evangelho de maneira particular, foi que, para de algum modo, final do versículo 2, não correr ou ter corrido em vão. Paulo compartilhou o seu evangelho de maneira particular para não gerar mais alarde e confusão na igreja. Os falsos mestres, os falsos profetas estavam gerando muita confusão em torno dessa questão. E Paulo não queria dar mais corda para essa confusão. Então ele chama os três, os de maior influência, de maneira particular, e expõe para eles esse evangelho. Porque Paulo, ele não queria gerar mais confusão por essa questão do evangelho. Paulo, ele queria que a igreja estivesse unida nessa questão. Paulo estava prezando pela unidade da igreja em torno do evangelho verdadeiro. E nós vemos que Paulo levou 2 homens consigo, Barnabé e Tito. Barnabé e Tito. E isso por si só
já nos mostra a natureza da verdadeira igreja. Barnabé, um judeu circuncidado, e Tito, um gentio, não circuncidado. Paulo levou a Barnabé, provavelmente porque Barnabé era um parceiro de suas viagens missionárias. Barnabé tinha sido testemunha ocular de tudo que Deus tinha feito entre os não-judeus. Por isso Paulo leva. E Paulo também levou a Tito, que também era um companheiro seu. Nós temos um livro do Novo Testamento que carrega o nome de Tito. Paulo levou a Tito consigo, porque ele também era um seu companheiro. Porque ele também caminhava com Paulo. Mas havia um detalhe. Tito era grego. E por ser grego, ele não era circuncidado. Ele não era circuncidado. Então Tito, ele acabou sendo o caso prova daquele encontro. Pois se o evangelho dos apóstolos de Jerusalém fosse diferente do apóstolo Paulo, e eles obrigassem a Tito a se circuncidar, então a causa do evangelho estaria perdida. A causa do evangelho estaria perdida. Se Tito fosse obrigado a se circuncidar, os falsos mestres teriam êxito sobre o apóstolo Paulo. Porque de um lado, Paulo estava a afirmar, o evangelho da fé em Cristo é para todas as culturas. E de um lado, os falsos mestres estavam a falar, todo cristão precisa se tornar judeu para ser aceito por Deus. E no versículo 3, nós vemos o resultado dessa reunião. O texto diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, os apóstolos reunidos decidiram que os gentios não precisavam se tornar culturalmente judeus para se converterem. Aqui Paulo está confrontando diretamente os judaizantes. Paulo está falando assim, vocês ficam falando que os gentios devem se circuncidar. Mas até mesmo o apóstolo de Jerusalém, que vocês tanto veneram, Pedro, não ordenou que ele se circuncidasse. Paulo está confrontando diretamente os falsos mestres. E essa decisão dos apóstolos traz grandes implicações para a nossa compreensão do que é a fé cristã. Eu quero dar duas. Primeiro, o fato deles não terem ordenado a Tito se circuncidar demonstra que eles não aceitavam as obras como meio para a justificação. Eles entendiam que as leis do Antigo Testamento, as leis de purificação, as leis dietéticas, não eram feitos para nos purificar diante de Deus, mas para nos mostrar o quão distante nós estamos do padrão divino e de quão necessitados nós somos de um Salvador. Assim, a não obrigação de Tito circuncidar-se mostra que um indivíduo se torna puro e aceitável diante de Deus através de Jesus Cristo somente, e não através de quaisquer feitos ou rituais religiosos. Tito não precisou se circuncidar para ser aceito por Deus. Tampouco eu e você precisamos obedecer a certas leis, a essas leis, para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos baseados no mérito de Cristo. Segundo, essa atitude dos apóstolos também nos mostra que o Evangelho é uma mensagem supracultural, acima de qualquer cultura. O cristianismo, o Evangelho, ele não é submisso a uma cultura em específico. O cristianismo, meus irmãos, é a única religião do mundo que não é ligada a uma área geográfica em específico. O islamismo sempre foi centralizado no Oriente Médio. O budismo sempre foi centralizado em alguns países da Ásia. O hinduísmo sempre foi centralizado na Índia. O judaísmo sempre foi centralizado em Jerusalém. Mas o cristianismo não tem uma terra mais especial do que outras. O primeiro centro do cristianismo foi Jerusalém. Depois foi uma região da Ásia. Depois o norte da África, depois a Europa Ocidental, depois a América do Norte. E os historiadores dizem que daqui a uns anos será a América Latina e a África. Sabe por quê? Porque nós não estamos ligados a uma etnia em específico.
Nós não estamos ligados a uma cultura em específico. Nós estamos ligados a uma mensagem específica, e tão somente uma. E essa mensagem é acima de qualquer cultura. É isso que os apóstolos estão falando. Essa é a unidade do Evangelho. Mas Paulo diz no versículo 4 que essa questão, que Tito deveria se circuncidar ou não, foi levantada por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo é duro aqui. Paulo é muito duro. Primeiro ele diz que esses judaizantes, que pregavam que você tinha que fazer certas coisas para ser aceito por Deus, eles eram falsos irmãos. Paulo diz isso. Eles não eram irmãos com uma doutrina equivocada. Não. Eles não eram irmãos com uma doutrina um pouquinho errada. Paulo diz com todas as letras que eles eram falsos irmãos. Falsos irmãos. Meus irmãos, a doutrina da salvação, ela não é brincadeira. A justificação somente pela fé não é uma doutrina secundária. Todos aqueles que pregam contra essa doutrina são falsos profetas e, consequentemente, falsos irmãos. Eu não quero ser muito duro aqui, mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Os pastores já aplicaram isso em sermões passados e eu preciso repetir. Não ouçam pregadores que ensinam que a salvação advém de obras, que só pertence aos que guardam o sábado, que a salvação só pertence a uma placa de igreja em específico. Não ouçam. Se eles pregam que a salvação é pelas obras e pela obediência, são falsos profetas e não são nossos irmãos. Não importa, nem mesmo se eles carregam o nome Batista. E Paulo continua e diz que esses falsos irmãos, no versículo 4, eles se intrometeram com um objetivo. Com o objetivo de expiar a nossa liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Paulo fala isso. Os falsos profetas do tempo de Paulo e os falsos profetas do nosso tempo pregam uma salvação pelas obras, têm o mesmo objetivo, acabar com a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Timothy Keller nos ajuda aqui e diz que liberdade, nesse contexto, quer dizer duas coisas. Primeiro, os cristãos têm liberdade cultural. Nós vimos que o cristianismo é a única religião supracultural, acima de qualquer cultura. Ele pode ser seguido por pessoas de qualquer cultura, sem que ela tenha que se converter a uma cultura em específico para isso. Eu não preciso ser um judeu para me tornar um cristão. Um africano não precisa ter costumes ocidentais para se tornar um cristão. Regras culturais do tipo, não coma porco, vista sua saia, não ouça isso, não ouça aquilo, não beba álcool, não vá ao cinema, não vá ao culto de shorts. Pastor tem que usar terno, a igreja tem que cantar só hino. São regras que variam de cultura para cultura. Ou você acha que vai numa igreja, numa tribo indígena, e o pastor índio vai pregar de terno? Ou vai ter um piano lá, eles vão começar a cantar hino do cantor cristão? Nós precisamos parar de ficar medindo os outros baseado em nossas regras culturais. Porque o cristianismo, ele não é propriedade da Convenção Batista Brasileira. Não é propriedade da civilização ocidental, como muitos querem falar hoje. Nem do Oriente, nem de nenhum lugar do mundo. Porque o cristianismo, ele é vindo do próprio Deus e por isso ele não pode ser monopolizado. O evangelho, o cristianismo verdadeiro, é uma mensagem que une pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação. Segundo, primeiro nós temos liberdade cultural e segundo, nós temos liberdade emocional. Quem acredita
que nossa aceitação da parte de Deus é baseada em nossa obediência a certas regras morais, vivem em uma linha tênue entre a culpa e a insegurança. Quando nós achamos que a nossa aceitação da parte de Deus é baseada em nossos méritos, nós vivemos com a mente escravizada. Veja bem, Paulo não está falando que nós podemos fazer o que quisermos. Não confunda liberdade com libertinagem. Ele deixa muito claro que cristãos convertidos não podem cometer adultério, não podem ter relações homossexuais, não podem mentir, não podem roubar, não podem entrar em julgo desigual e por aí vai. E por aí vai. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós devemos sim obedecer aos mandamentos de Deus, mas não como um sistema para a nossa salvação. A obediência aos mandamentos de Deus não nos faz cristãos, mas são os frutos de que somos cristãos. Muitos de nós vivemos atormentados pela culpa, pela insegurança, e nem sabemos ao menos o porquê. Dificuldade de dormir, crise de consciência, ansiedade. Quando na realidade, muitas vezes esses sentimentos são causados por uma compreensão errada do Evangelho. Talvez outros de nós estamos caminhando em insegurança, medo ou pavor, quando a realidade é que nós erroneamente achamos que a nossa aceitação diante de Deus é baseada em nossos próprios méritos, em nossa própria obediência. Quantas vezes eu já andei assim? Quantas vezes eu já andei assim? Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho nos liberta emocionalmente. Nós obedecemos a Deus por alegria. Obedecemos a Deus por gratidão. Porque nada do que eu faço ou que eu deixe de fazer vai mudar a minha posição diante de Deus se eu sou um salvo. Porque a minha posição diante de Deus é baseada naquilo que Cristo fez e tão somente nisso. E agora nós vamos para o versículo 5. E nós vemos Paulo dizendo aos quais, a esses falsos mestres, esses falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo aqui afirma que não se submeteu aos falsos mestres, aos falsos irmãos, e não circuncidou a Tito. Ele não circuncidou. Sabe o que é interessante? Paulo, ele circuncidou outro seguidor seu. Paulo circuncidou a Timóteo. Ele havia feito isso para que Timóteo pudesse entrar nas sinagogas e pregar o Evangelho. Era um contexto missionário, de contextualização. É como, por exemplo, se eu fosse para uma tribo em que os homens andam de cabelo raspado. Não tem nenhuma implicação espiritual, é só um costume. Então, eu vou lá e raspo o meu cabelo. Simples, é uma questão de contextualização. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Não estava em voga ali questões sobre salvação ou não. Não era isso. Mas Paulo, ele não faz isso aqui. Ele não circuncida Tito, ele não arreda o pé. Paulo não faz concessões a falsos mestres. Porque o que estava em jogo era o próprio Evangelho. É isso que estava em jogo. Paulo diz que ele fez isso para que a verdade do Evangelho pudesse permanecer com os Gálatas. Por isso que ele não faz concessões aqui. Paulo está pronto a fazer concessões a irmãos mais fracos na fé. Mas ele jamais fez concessões a irmãos falsos. Porque o que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Meus irmãos, a questão aqui não era a circuncisão em si. Você quer circuncidar o seu filho? Vai, circuncida. Não tem problema. Dizem alguns médicos que é até bom, às vezes, higiênico. A questão não era a circuncisão em si. A questão era se a circuncisão tinha implicações para a salvação das pessoas. Era essa a questão. E é por isso que Paulo aqui, ele não arreda o pé. Ele não arreda o pé. Esse é o ponto de Paulo. Quer circuncidar? Circuncide, mas não ache que isso vai mudar a sua posição diante de Deus. E não obrigue os outros a fazerem isso. Paulo, ele não queria união com os falsos mestres. Perceba. Perceba.
É bem verdade que o corpo de Cristo precisa ser unido, porém essa união tem um limite. E esse limite é o Evangelho. Esse é o limite. Em questões de batismo, se é por imersão ou não, em questões de governo da igreja, se é congregacional, se é presbiteriana, se é episcopal, em questões de escatologia, se vai ter 1000 anos literal ou não, se já começou o milênio ou não, em questões dessa, nós estamos prontos a fazer concessões e a respeitar uns aos outros e andar em unidade, mas jamais em questões centrais da fé cristã, jamais em questões do Evangelho, jamais em questões da salvação. Senão teremos mais falsos crentes, pregando falsos evangelhos e enviando pessoas para falsos céus. Como disse certa vez Martinho Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. O Evangelho, meus irmãos, produz unidade, mas o Evangelho também coloca um limite para essa unidade. Tudo o que for contra o Evangelho, nós não devemos fazer concessões. Muitos de nós desfazemos amizades por causa de futebol, por causa de política, por causa disso, por causa daquilo, mas quando é questão do Evangelho, a gente fica quieto. A gente fica tranquilo. Não podemos ser assim. O Evangelho merece ser defendido por nós. Como nós vimos em Judas, devemos batalhar diligentemente com todas as nossas forças, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E agora Paulo vai para o versículo 6. E ele diz assim, que quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessava para ele, porque Deus não aceita a aparência do homem. Esses que pareciam ser alguma coisa, nada acrescentaram à sua mensagem. Paulo aqui afirma que os apóstolos e líderes da igreja de Jerusalém, nada acrescentaram ao seu evangelho. Ele mais uma vez está afirmando aos Gálatas que ele não aprendeu o seu evangelho de apóstolo nenhum, de mestre nenhum, de homem nenhum. Como nós vimos na abertura do culto, Paulo havia recebido o seu evangelho por revelação direta de Jesus Cristo. E Paulo ele usa um tom meio ácido aqui. Ele diz, quais tenham sido outrora, nem me interessa. Ele usa um tom meio ácido. Porque os Gálatas estavam elevando os apóstolos de Jerusalém acima do apóstolo Paulo. E Paulo está falando para eles, olha, não me interessa quem eles são, nem de onde eles vieram. Deus não aceita a aparência do homem. Ele não está sendo duro com os apóstolos, ele está sendo duro com os falsos mestres. Ele está sendo duro com os judaizantes. Mas Paulo diz que eles estão no mesmo patamar, tanto os apóstolos de Jerusalém quanto eles. E ele continua no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ele afirma que os líderes da igreja de Jerusalém reconheceram que ele, como o apóstolo Pedro, tinham a mesma autoridade, porém tinham ênfases ministeriais diferentes. Paulo havia sido chamado para pregar aos incircuncisos, aos não-judeus, aos gentios, e Pedro para pregar aos circuncisos, aos judeus. Paulo chamado para ir para fora da Judéia e Pedro chamado para pregar aos judeus. Isso não quer dizer que Paulo não pregava para judeus. Ele pregava. Toda vez que ele ia para uma cidade nova, se tivesse uma sinagoga, era o primeiro lugar que ele procurava. Era uma sinagoga. E também não quer dizer que Pedro não pregava para gentios. Cornélio é um exemplo. Mas a ênfase ministerial dos dois era diferente. Pedro deveria focar o seu ministério nos judeus. E Paulo deveria cruzar os reinos, os rios e os mares para levar o evangelho aos povos incircuncisos. Meus irmãos, isso pode ser aplicado em nossas vidas hoje.
Deus ordena a todo crente participar da evangelização do mundo. Se eu sou um crente, eu sou chamado para proclamar as boas novas de Deus. Mas alguns, Deus chama para cruzar não apenas a rua, ou o bairro, ou a cidade. Deus chama para cruzar um país, para cruzar um continente, para cruzar os mares. É o Senhor quem decide quem vai e quem fica. É o Senhor quem decide. Porque Paulo diz no versículo 8, aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Deus que decidiu quem iria e quem ficaria. E é por isso que nós amamos missões. E é por isso que nós vamos começar trabalhos evangelísticos em nossa cidade, se Deus permitir. Porque é nosso dever levar o evangelho aos nossos patrícios, mas também apoiar os que vão levar o evangelho para outros lugares do mundo. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse pensado assim, não, tanta coisa para fazer aqui, o que eu vou fazer lá? Talvez o evangelho não tivesse chego aqui, em nosso país. Imagina se os americanos, os europeus tivessem pensado isso, não, tem tanta coisa aqui para a gente fazer no nosso continente, o que eu vou fazer lá para o Brasil, para terras tupiniquins, o que eu vou para lá? Deus chama uns para irem e outros para ficarem. Por isso, invista nisso. Invista seu tempo, suas posses, suas orações, seus estudos. Nós temos o sim aqui na igreja, sustentando, intercedendo e mobilizando para sustentar os nossos missionários. Clamem, como diz Jesus Cristo, por mais ceifeiros para a obra, pois a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Mas perceba que o texto nos mostra que também há maneiras diferentes de se abordar o evangelho. O texto diz que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão e Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Isso pode enganar os nossos ouvidos. O texto seria melhor traduzido assim, a mim, Paulo, havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, a pregação do evangelho aos circuncisos. O ponto é que Paulo abordava o evangelho de uma maneira que os incircuncisos entendessem. E Pedro abordava o evangelho de uma maneira que os judeus entendessem. Porém, a abordagem pode ser diferente depender da cultura que você está inserido. Pode depender da idade. Você não vai explicar, pregar o evangelho para uma criancinha da mesma maneira que você vai pregar o evangelho para um adulto letrado. Pode depender até mesmo da situação. Por exemplo, se uma pessoa está sofrendo, ou está feliz, ou está de luto, você pode usar dessas coisas para abordar o evangelho. Então pode depender da cultura, da idade ou da situação. Porém, o cerne da mensagem é o mesmo. O evangelho é a mensagem de que estamos perdidos sem Cristo, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que um dia Ele voltará. E isso tem que ser dito, por mais ofensivo que seja aquela pessoa ou aquela cultura. Essa é a mensagem do evangelho. Eu posso abordar de maneiras diferentes, mas preciso tentar chegar nesse cerne, porque esse cerne, ele não varia de cultura para cultura. E o texto segue dizendo no versículo 9, Paulo diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Os apóstolos de Jerusalém e Tiago, o irmão do Senhor Jesus, reconheceram a graça que havia sido dada a Paulo, tanto em sua conversão, quanto no seu chamado ao apostolado, quanto através de sua pregação, que gerou a conversão de vários gentios. Os apóstolos reconheceram que isso vinha do Senhor. Os líderes da igreja de Jerusalém reconheceram que isso vinha do próprio Deus. E então eles estenderam a destra da comunhão, que era um sinal de amizade, cooperação, aprovação, como é até hoje.
Com isso, Paulo estava dizendo: ei, igrejas da Galácia, os apóstolos de Jerusalém, eles estão comigo, estão jogando no meu time, não do lado desses falsos mestres, não do lado dos falsos mestres. É isso que Paulo está falando. Assim, a tese dos judaizantes estava derrotada. A tese dos judaizantes, dos falsos irmãos, estava derrotada. Os apóstolos de Jerusalém e o apóstolo Paulo não estavam em conflito, mas estavam unidos em torno de um único evangelho. Perceba, o verdadeiro evangelho produziu a união. O verdadeiro evangelho produziu a união. E Paulo encerra dizendo assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Os apóstolos de Jerusalém pediram para Paulo não se esquecer dos pobres. E no contexto da carta, comparando com outros textos bíblicos, ele não está falando aqui dos pobres que Paulo haveria de encontrar, e sim dos irmãos pobres que Paulo estava deixando na Judeia. Era como se os apóstolos de Jerusalém estivessem dizendo assim: Paulo, eu sei que você está indo para longe da Judeia, mas lembre-se dos nossos pobres aqui. Calvino diz que as igrejas da Judeia eram caracterizadas justamente por serem pobres. Umas igrejas com extremas necessidades físicas. Só isso aqui já acaba com a teologia da prosperidade. Só isso aqui já acaba. O texto claramente nos mostra que há cristãos, há irmãos em Cristo, pobres. Pobres. Não é falta de fé. Não é maldição hereditária. Não é. Não é falta de bênção. Existem irmãos em Cristo pobres. E depois de reconhecerem que o ministério de Barnabé e Paulo era direcionado para os não-judeus, então os apóstolos só falam isso: olha, não se esqueçam dos nossos que estão ficando aqui. Não se esqueçam. Paulo vai tratar dessa questão de ajudar a todos, independente da religião, depois na carta aos Gálatas, tá? Não vou me adiantar aqui. Porém aqui, segundo o contexto, ele está falando especificamente dos pobres da Judeia. Porque nós vemos no Novo Testamento Paulo levantando ofertas para os irmãos de Jerusalém da Judeia. Nós vemos em Atos 11, Romanos 15, 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Paulo ele levanta ofertas para os irmãos pobres de Jerusalém, das igrejas de Antioquia, da Macedônia, de Corinto, de Roma, de Acaia e até dos próprios Gálatas. Paulo levanta ofertas várias vezes para os irmãos que estavam passando necessidades em Jerusalém. Então Paulo, ele disse que se esforçou por fazer, é verdade, ele se esforçou por fazer. Sempre que podia, ele levantava uma oferta para os crentes da Judeia, que eram crentes pobres. E isso, como veremos mais adiante, não foi uma ordem só para Paulo, nem para Barnabé. É uma ordem para nós. 1 João 3,17 diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está dizendo que se você vê o seu irmão, passando necessidade, você tem condições de ajudar, e não o ajuda, o amor de Deus não está em você. É simples, é isso que o João está falando aqui. Hoje nós vemos vários movimentos de cristãos que lutam pela causa do pobre na sociedade, pela justiça social, e isso geralmente é bom, depende de como é feito. Mas hoje nós temos a equivocada teologia chamada do evangelho social, e a teologia da missão integral,
que falam que temos que cuidar igualmente de todos os pobres, que fazer ação social tem a mesma importância que pregar o Evangelho, etc, etc, etc. Realmente, nós devemos ajudar a todos e lutar por uma sociedade melhor. Devemos mesmo fazer isso. Mas especialmente devemos ajudar os nossos irmãos. Devemos labutar pelos nossos irmãos em primeiro lugar. E depois, pelos de fora. Como veremos no capítulo 6 de Gálatas. Meu irmão, se isso te ofende, é o Evangelho que está te ofendendo. Não sou eu. É isso que a palavra de Deus fala, e eu não posso deixar de falar isso. Porque um dia eu prestarei conta de tudo que eu estou falando diante de Deus. E essa ajuda dos pobres, Paulo, Barnabé levantando ofertas para os pobres, mostra mais uma vez a unidade que o Evangelho produz. As igrejas que Paulo levantou oferta estavam distantes geograficamente, distantes etnicamente e distantes economicamente, mas todas se uniram em prol de ajudar os irmãos mais pobres. Todas se uniram em prol de ajudar as igrejas pobres da Judéia. Ele está focando, o apóstolo Paulo, ele está pregando para os de fora, para os incrédulos, pregando o Evangelho para eles, mas ele nunca se esquece da igreja local. Nunca se esquece da igreja local. Pastoreando, cuidando, plantando novas igrejas e cuidando dos irmãos necessitados. Mais uma vez, nós vemos aqui a unidade que o Evangelho produz. Assim, nós vimos nesses 10 versículos, Paulo afirmando a unidade do Evangelho. O Evangelho dele, dos apóstolos de Jerusalém, era o mesmo Evangelho. Era o mesmo Evangelho. Por mais que fosse para etnias diferentes e eles abordassem de maneiras diferentes. E nós também vimos a unidade que esse Evangelho produz. Uma unidade de culturas, de classes sociais, uma unidade de etnias diferentes. Que nenhuma cultura, nenhuma língua, nenhum governo e nem mesmo o diabo podem impedir essa unidade. Essa é a unidade do Evangelho. Termino com 2 considerações finais. Primeiro, o Evangelho é uma mensagem que une todos os tipos de pessoas. O Evangelho é a mensagem de que não apenas uma etnia, não apenas um país, não apenas uma classe social é abençoada especialmente por Deus. O Evangelho é a mensagem de que todos, seja você judeu ou grego, haitiano ou chileno, brasileiro ou argentino, todos nós somos um em Cristo Jesus. E o laço que nos une é maior do que sangue que corre em nossas veias. É maior que uma mesma língua, é maior que uma cultura, é maior que um documento. O laço que une gente de todo tipo é o sangue de Jesus Cristo. É igual nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Isso faz com que pessoas que antes eram hostis umas às outras possam viver juntas. Pessoas com convicções políticas diferentes, com nacionalidades diferentes, com diferentes experiências de vidas, ricos e pobres, ocidentais e orientais. Resumindo, gente que lá fora não faria parte do mesmo círculo social, aqui dentro da igreja, são um em Cristo Jesus. Contextualizando, só o Evangelho pode fazer com que um judeu e um palestino hoje possam comer juntos na mesma mesa. Não vai ser um tratado de paz que vai fazer isso. Não vai ser continuar a guerra que vai fazer isso. Só o Evangelho pode fazer com que Paulo, que antes era um perseguidor dos crentes, agora pode ser um cooperador pela causa do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Segunda consideração e última. Meus irmãos, o Evangelho
ele não diz respeito ao que fazemos ou deixamos de fazer. Com o exemplo que nós acabamos de ver de Tito, essa verdade é muito clara. A circuncisão ou qualquer outra regra cultural não pode mudar o nosso estado diante de Deus. Porque o Evangelho não diz respeito ao que fazemos ou ao que deixamos de fazer. O Evangelho diz respeito ao que Cristo fez. Esse é o Evangelho. O Evangelho não diz respeito a mim e a você, ao que nós fazemos. Isso é um pouco estranho para nós. Porque nós queremos ter a nossa parte. Nós queremos ter a nossa própria glória. Nós queremos falar, não, eu levantei a mão. Eu fiz isso. O Evangelho não diz respeito ao que eu e você fazemos, mas ao que Jesus Cristo fez. Geralmente, quando caímos em pecado, nós queremos pagar penitência à moda protestante. Nós recusamos a doutrina da penitência, entendemos que é uma heresia, mas muitas vezes ficamos com o ranço dela em nossas vidas. Quando pecamos, a gente fica um tempo sem orar, não posso, acabei de pecar, não posso. Não, deixa eu ler um pouquinho mais a Bíblia, eu vou ficar uns 2 dias sem orar. Não, que cara de pau que eu sou, não posso. Outros querem pagar penitência, servindo na igreja, ofertando e por aí vai. Quando na verdade nenhuma dessas coisas muda a nossa posição diante de Deus. Nem mesmo o nosso pecado. O meu recado agora é para você que já foi transformado por Deus. Para você que já foi transformado por Deus. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados e não colocou a sua fé em Cristo, não toma isso que eu vou falar para você agora. Esse recado é para você que é um crente. Deixa eu te falar. Meu irmão, se você é um filho de Deus, você é amado. E não há ninguém na família de Deus mais amado que você, ou menos amado que você. Você pode ser maduro na fé, ter 50 anos de convertido. Ou você pode ser um novo na fé, um neófito. Você pode estar bem na sua luta contra o pecado, ou pode estar aos trancos e barrancos. Você pode seguir regras específicas e moralistas, até os mínimos detalhes. Porém, nada do que você faz ou deixe de fazer, vai fazer com que Deus te ame mais ou menos se você é um filho dele. Servir na igreja não vai fazer Deus te amar mais, deixa eu te dizer isso. Cair em pecado não vai fazer Deus te amar menos, se você é um filho dele. Se você é um filho de Deus, Ele te ama da mesma maneira, porque Ele te olha não baseado nos seus méritos, mas baseado nos méritos de Cristo. Se Ele olhasse para nós por um segundo, sequer, baseado em nossos próprios méritos, meu irmão, nós estaríamos perdidos. Por um segundo sequer. E aí sim, quando eu conheço isso, aí sim eu obedeço. Aí sim eu sirvo na igreja. Aí sim eu busco obedecer aos mandamentos de Deus. Por gratidão. Não porque isso vai me fazer mais ou menos diante dele. Quando eu reconheço a obra que Cristo fez em mim, aí sim eu busco viver uma vida de acordo com a sua vontade. E agora, eu queria falar com você que ainda não depositou a sua fé em Cristo. Ou para você que está passando por dificuldades de compreensão no Evangelho na sua vida. Coloque a sua confiança em Cristo. Se lance aos pés de Cristo. Só Ele vai te dar descanso, só Ele vai te dar paz de consciência, só Ele vai te dar graça e paz da parte de Deus. Desfruta desse Evangelho. Não há outro meio de você estar bem com Deus. Frequência na igreja não perdoa pecado. Sentar no banco não é pagar penitência. O batismo não pode lavar a mancha da nossa alma. A ceia do Senhor não pode nos fazer mais puros. Somente o Evangelho pode fazer isso. Somente quando depositarmos a nossa confiança, esperança, tudo aos pés do Senhor Jesus. Só assim nós vamos encontrar
essa paz de consciência. Só assim nós vamos poder desfrutar dessa unidade. Só assim nós vamos poder encontrar a graça e a paz que vem de Deus. Baixe sua cabeça. Eu queria pedir para você sondar o seu coração. Talvez você esteja bem, esteja caminhando em obediência ao Senhor, mas talvez você não esteja. Talvez você esteja lutando com uma consciência escrava. Talvez você ainda ache, no fundo do seu coração, que fazendo certas coisas vai te fazer mais aceitável diante de Deus. Talvez eu e você tenhamos regras moralistas e não entendemos que o Evangelho é acima de tudo isso. Que nessa noite você possa reconhecer que o Evangelho, que a sua aceitação diante de Deus não é baseado nos seus méritos, mas baseado no que Jesus fez por nós.